descendência de víboras. Como vocês podem falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro faz sair coisas boas, ao passo que o homem mau, do seu mau tesouro faz sair coisas más. Eu digo a vocês, que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda declaração sem valor que fizerem. Pois pelas suas palavras você será declarado justo, e pelas suas palavras será condenado. Instrutor, queremos ver um sinal da sua parte. Uma geração má e adúltera persiste em buscar um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do enorme peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com o que Jonas pregou. Mas agora, alguém maior do que Jonas está aqui. A rainha do sul será levantada no julgamento com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas agora, alguém maior do que Salomão está aqui. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando onde descansar e não acha nada. Então diz: voltarei para minha casa da qual me mudei. E ao chegar, acha a casa desocupada, varrida e decorada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele mesmo. E depois de entrarem, ficam morando ali. E a situação final desse homem se torna pior do que no início. É assim que será também com esta geração má. Mas quando seus parentes souberam do que estava acontecendo, saíram para pegá-lo, pois diziam: ele perdeu o juízo. Veja, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o Senhor. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Veja, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe.
Naquele dia, Jesus saiu da casa e se sentou à beira do mar. E as multidões que se reuniram em volta dele eram tão grandes que ele entrou no barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia. Falou então muitas coisas por meio de ilustrações. Escutem, um semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada. E vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo bom e começaram a dar fruto. Estas 100 vezes mais, aquelas 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Quem tem ouvidos, escute. Assim, os seus discípulos vieram e perguntaram a ele: por que o Senhor fala usando ilustrações? A vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus. Mas a eles não é concedido. Pois aquele que tem, mais será dado, e se fará que ele tenha em abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. É por isso que falo a eles usando ilustrações. Porque olham, mas olham em vão. E ouvem, mas ouvem em vão. E eles não compreendem. E está se cumprindo, no caso deles, a profecia de Isaías, que diz: vocês realmente ouvirão, mas de modo algum compreenderão. E realmente olharão, mas de modo algum verão. Pois o coração deste povo ficou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos, para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem compreendessem com o coração e dessem meia volta e os curassem. No entanto, felizes são os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Pois digo a verdade, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês estão vendo, mas não as viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não as ouviram. Escutem agora a ilustração do homem que semeou. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o maligno
e arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é a que foi semeada à beira da estrada. A que foi semeada em solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e imediatamente a aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por um tempo. E quando surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeça. A que foi semeada entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as ansiedades desse mundo, de um poder enganoso das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. A que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e compreende o sentido dela, que realmente dá fruto e produz este 5 vezes mais, aquele 60 vezes mais, outro 30 vezes mais. O reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a haste cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os escravos do dono da casa vieram e lhe perguntaram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Ele respondeu: um inimigo, um homem fez isso. Os escravos disseram: o senhor quer então que vamos ajuntar o joio? Ele disse: não, pois ao ajuntarem o joio, poderiam também arrancar o trigo. Deixem ambos crescer juntos até a colheita. E na época da colheita, eu diria aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, ajuntem o trigo no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. De fato, é a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm e acham abrigo entre seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha. Até que a massa inteira ficou fermentada. Jesus falou tudo isso às multidões por meio de ilustrações. Realmente, nada lhes falava sem ilustração, para que se cumprissem as palavras do profeta, que disse: abrirei a minha boca com ilustrações, proclamarei as coisas escondidas desde a fundação. Então, depois de dispensar as multidões, ele entrou na casa. Seus discípulos se chegaram a ele e disseram: Explique, por favor, a ilustração do joio no campo. O semeador da boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Quanto à boa semente, são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou
é o diabo. A colheita é o final de um sistema de coisas, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no final do sistema de coisas. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão dentro do seu reino todas as coisas que causam tropeço, e os que praticam o que é contra a lei, e os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Naquele tempo, os justos brilharão tão claramente como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, escute. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E na sua alegria, ele foi e vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. Também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante viajante que buscava pérolas de boa qualidade. Ao achar uma pérola de grande valor, foi, vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Também, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto baixada no mar, que apanhou peixes de todo tipo. Quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em recipientes, mas jogaram fora os emprestados. Assim será no final do sistema de coisas. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Compreenderam o sentido de tudo isso? Sei sim. Sim. Sendo assim, todo instrutor público que é ensinado a respeito do reino dos céus é semelhante a um homem, dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas ilustrações, partiu dali. Vamos levantar e cantar o cântico 120, que fala sobre a nossa determinação de imitar o nosso Rei Jesus Cristo. O cântico tem um tema: seja humilde como Jesus. Depois do cântico, poderão continuar de pé para ouvir alguns anúncios. Repetindo, cântico 120.
dão apoio à obra do reino. Seus donativos são usados em projetos de construção, trabalhos de ajuda humanitária e congressos em todo o mundo. Os que desejarem fazer um donativo em dinheiro poderão usar as caixas de donativos. Mas, se for possível, o melhor é que você faça seu donativo pelo site donate.jw.org. Se precisar de ajuda para fazer o donativo online, procure os pontos de informações sobre donativos, localizados à direita e à esquerda do palco, próximo aos banheiros. Podem se sentar.